e na obra de ficção, um cientista, ele descobriu uma fórmula que se tornar invisível. E ele achou o máximo, porque ele se tornou uma pessoa invisível. E como pessoa invisível, ele entrava em vários lugares, aproveitou a oportunidade, inclusive, para se beneficiar e ter lucro para ele. O problema no filme foi que, depois de um tempo, aquela fórmula que o tornou invisível não passou o efeito e ele agora ficou angustiado, porque ele não conseguia se enxergar e também ninguém conseguia enxergá-lo por onde quer que ele passasse. Eu fiquei imaginando por alguns instantes que o que eu faria se eu me tornasse invisível por 24 horas? E você? O que você faria? Digamos que eu pegasse um copo como esse com água e dissesse para você: quando você tomar esse copo, durante 24 horas você ficará invisível, ninguém vai enxergar você. O que você faria nessas 24 horas, hein? Fala para a pessoa do teu lado, 24 horas invisível, aonde você ia xeretar? Ou quem você iria ver? O que você estaria aí se movimentando? Aonde você entraria ou onde você não entraria? Bom, eu imagino que alguns aqui estariam pensando em entrar em locais de reuniões secretas, participar aí de todos os movimentos. 24 horas se passou, o efeito da água também, agora você voltou ao seu estado normal. E as pessoas voltam a enxergar você. Mas sabe o que é curioso? É que nós não tomamos essa água com a fórmula da invisibilidade. Mas nós, aos olhos de muitas pessoas, somos invisíveis. Você já se sentiu invisível dentro da sua própria casa? Invisível num ônibus ou no metrô, um transporte coletivo, que tem ali de repente milhares de pessoas, centenas de pessoas espremendo você, e você já se sentiu invisível ali? Ninguém está olhando para você, ninguém está te enxergando, ninguém está com você. Essa é uma das realidades das pessoas, que não precisam tomar um copo com água para ser invisível. Nós já encontramos pessoas que são invisíveis na sua família, na sociedade e muitas vezes na igreja. Pessoas que são ignoradas não apenas porque ela fez alguma coisa ou deixou de fazer, mas são ignoradas simplesmente por serem elas. Nós encontramos hoje no mundo 8 bilhões de pessoas. E dessas 8 bilhões de pessoas, todos querem ser notados. Há ditados como: eu estou buscando o meu lugar ao sol, eu quero que as pessoas me vejam, eu quero um local de conforto. Há outros ditados do tipo: quem não chora, não mama. Aquela criança que está quietinha, as mães podem até se esquecer de dar a comida, porque ela não está chorando, logo se ela não está chorando, está tudo bem. Pessoas são ignoradas em todos os aspectos. Encontramos pessoas que são ignoradas nas filas dos hospitais, nas filas de emprego, pessoas que são ignoradas na rua, como eu disse, na própria família. Pessoas acabam deixando de serem alvo de um olhar caridoso, amoroso, solícito. E diante desse cenário, pensar numa série Siga-me é um desafio.
Porque Jesus, ele olhou para pessoas que na sociedade, na época, eram pessoas invisíveis, desprezadas, ignoradas. E Jesus olhou. Jesus olhou para pessoas que tinham problemas físicos, como uma mão ressequida, e o curou. Jesus olhou para pessoas, mulheres, que eram desprezadas por uma sociedade corrompida, e olhou para aquelas mulheres com dignidade. Jesus olhou para homens comuns e os convidou para fazer parte do seu ministério. Jesus, ele olhou para as pessoas. No mundo de 8 bilhões, talvez você queira ser notado. Você queira até mesmo seguir alguém. E estudar sobre a vida dos apóstolos de Jesus é um desafio para nós. E o personagem que nós iremos estudar hoje é Judas, não Iscariotes, mas Judas, filho de Tiago. Um homem que, quando nós pesquisamos em relatos bíblicos, temos pouco conteúdo, ou quase nada comparado ao Paulo, ao Pedro, ao João, temos poucos recursos. É um dos personagens que, dentro da teologia, nós temos um hiato. Quem foi esse homem? Nós contamos principalmente com a tradição, que aponta alguns relatos aonde foi o ministério desse homem. Mas antes de falar sobre Judas, ou Tadeu, ou Lebeu, que ele apresenta-se com 3 nomes, é importante observar que pessoas querem ser notadas. E algumas pessoas, para serem notadas, elas fazem coisas bem chamativas. Chamativas ao ponto de mudar o seu corpo. Uma pessoa, para ser notada, ele usou muito recurso financeiro para transformar o seu corpo no corpo de um diabo. E virou o diabão. Não é nem um diabão, é o diabão mesmo. Colocou chifres, colocou uma série de coisas no seu corpo. Ele queria ser notado. Pessoas, para ser notadas, elas mudam a sua cultura, mudam de cidade, mudam de religião. Eu quero ser notado, eu vou mudar de religião, porque na minha religião eu não tenho voz, eu não sou ninguém. Mudam o comportamento. Estudei no ensino médio, na década de 90, e ali tinha um rapaz que era gente boa. A gente apelidou, naquela época podia apelido, hoje não mais, hoje seria bullying, né? Mas naquela época tinha os apelidos, todo mundo tinha apelido, um era dentuço, orelhudo, e assim por diante. Eu não sei qual era o seu apelido, né? Alguns aqui, né? Mas aquele rapaz, ele tinha um apelido que era bem interessante, já morreu. Esse era o apelido do nosso colega. Mas por quê? Porque era uma pessoa que nós falávamos, para ter um infarto fulminante, ele demoraria 30 dias no mínimo. E esse rapaz era super gente boa, conversava, bicho grilo. Você ia conversar com ele, tudo bem? Tudo. Parece aquele, Zootopia, como é que é? A preguiça, né? Aí, tudo bem? Tudo. Mas, de repente, ele começou a seguir um outro grupo. Um grupo punk rock. E não dá para... Aquele rapaz parece que tomou um choque, nem de 220. Ele tomou um choque aí de 10.000 volts. E agora ele já andava com coturno. Ele já mudou o cabelo dele. Ele agora era uma pessoa que estava usando umas correntes. Por quê? Porque ele agora é uma pessoa aceita num grupo punk rock. Ele queria ser aceito. Ele queria relacionamentos.
E ele procurou esse relacionamento nesse grupo, ele encontrou aceitação nesse grupo, e aquele grupo mudou a vida dele. Por quê? Porque seguir alguém, seguir um grupo, implica muitas vezes na nossa mudança. E aquele colega, ele mudou a sua história, deixou de ser aquele apelidado, como já morreu, por agora um homem voltado do rock, ou já ressuscitou, né? Enfim, pessoas ignoradas, elas passam a seguir muitas vezes pessoas erradas em busca de atenção. A boa notícia é que Jesus, ele não ignora ninguém. Ninguém é ignorado por Jesus. E a história de Tadeu, ou Judas Tadeu, nós vamos ler o texto que encontra-se no Evangelho de João 14, versículo 22. João 14, 22, mesmo assentados, acompanhem em reverência. Disse então Judas, não o Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Às vezes dá o bug, você decora o texto numa versão, vai ler em outra, né? Confunde. Judas aqui, ele faz uma pergunta ao Senhor, porque ele não se revelaria ao mundo e tão somente aos discípulos. Quando nós olhamos o capítulo 14 de João, nós encontramos 3 diálogos de Jesus com 3 discípulos. O primeiro foi com Tomé, depois com Filipe e agora com Judas Tadeu. Mas quem foi esse Tadeu? Quem é essa pessoa? Judas Tadeu, ele foi um dos 12 que foi convocado por Jesus. Quando pesquisamos sobre a sua pessoa, nós não temos quase relatos sobre ele, apenas que ele era filho de Tiago. Alguns historiadores, quando buscam entender mais sobre essa pessoa, Judas Tadeu, eles vão tentar entender quem era esse pai dele, quem era esse Tiago. A primeira opção era o meio-irmão de Jesus, por parte de mãe. Mas o problema para aceitar essa possibilidade é que Jesus era o primogênito. E Tiago, o seu meio-irmão, era mais novo. E mesmo que ele se casasse em tenra idade, era quase que impossível Tiago ter gerado um filho para que depois pudesse seguir a Jesus. Ou seja, a possibilidade desse Tadeu, Judas Tadeu, ser sobrinho de Jesus é descartada. A segunda possibilidade é que ele seja filho de um dos discípulos de Jesus, Tiago, o maior, porque existem 2 Tiagos, Tiago maior, Tiago menor. E sendo ele ali um dos discípulos de Jesus, filho desse Tiago, o que muitos comentaristas estudiosos assim depositam crédito, então ele era talvez o mais novo ali dos apóstolos de Jesus. O nome Judas, ou o nome Tadeu, melhor dizendo, ele tem um significado muito bonito. Significa peito, coração. Então esse apóstolo, sendo um dos mais novos, ele tinha um significado pelo seu nome. Ele era alguém amado, alguém querido. Alguém amado, alguém querido. Esse era o discípulo de Jesus, que segundo a tradição, ele foi e pregou principalmente na região da Armênia. Região da Armênia que foi já no 1º século toda alcançada, basicamente com o Evangelho de Jesus. Judas Tadeu não tem uma biografia sobre ele nos relatos bíblicos canônicos. Nós encontramos algumas informações e materiais extra-bíblicos, como esse que eu mencionei, a região pela qual ele pregou.
A morte de Judas Tadeu, alguns falam que ele foi crucificado, outros falam que ele foi apedrejado e outros que ele foi decapitado. Não há uma informação. A bem da verdade, nós sabemos que esses homens, os 12 apóstolos de Jesus, eles seguiram a Cristo e foram até as regiões longínquas para pregar o Evangelho, anunciar a graça, anunciar a salvação para todas as pessoas. Esse apóstolo, o qual nós não temos tanta informação, talvez seja um dos apóstolos ignorados. E se nós falarmos sobre os apóstolos de Jesus, nós podemos elencar alguns facilmente. Quem foram os discípulos de Jesus? Pedro, João, Paulo, Tiago, Bartolomeu, Tomé. Mas e esse tal de Tadeu? Aonde ele entra? Quem foi? Temos a tendência de ignorar, mas uma coisa é bacana nós guardarmos no coração. Quando nós seguimos a Jesus, o nosso Deus não nos ignora. Deus, ele não ignora ninguém. Embora não tenhamos tantos relatos escritos nas Escrituras sobre esse homem, ele foi um grande homem de Deus. Esteve no dia de Pentecostes, quando Deus enviou o Espírito Santo sobre aqueles que estavam reunidos. E ele foi um dos que recebeu também a graça do nosso Deus e saiu por todas as nações pregando o Evangelho. Como eu disse, para muitos, Judas Tadeu tornou-se um dos principais a levar o Evangelho na região da Armênia. E nós temos aqui na nossa igreja vários irmãos, descendentes de armênios. E a Armênia foi um dos países que no primeiro século, conforme eu disse, foi um dos países já evangelizado. E é acreditado a ele e a Bartolomeu essa ação da pregação do Evangelho. A Armênia que inclusive sofreu um genocídio em 1915 e que agora no dia 24 de abril vai estar trazendo à consciência mundial os 110 anos dessa atrocidade, quando armênios, mais de 1 milhão, quase 2 milhões de armênios foram assassinados pelo Império Otomano. Pessoas que são ignoradas e silenciadas. E quando olhamos para a nossa trajetória, pode ser que você seja uma dessas pessoas que tem sido silenciada, uma dessas pessoas que não tem tido a sua voz ouvida. Se existe também um detalhe que esse mundo faz, é silenciar as vozes das pessoas, principalmente daqueles que sofrem. Quando Jesus veio ao mundo, ele encontrou muitas vozes e muitas pessoas ignoradas. Jesus, ele se deparou com aleijados. Era um grupo ignorado pelas pessoas. Os cegos, os leprosos, os publicanos, as prostitutas, eram povos ignorados, ou melhor, pessoas ignoradas. Os samaritanos, ignorados. Ser ignorado não é uma realidade para os dias de hoje. É uma realidade que vem de séculos de história. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele encontrou mulheres, por exemplo, a samaritana, que ela era ignorada entre seu próprio povo. Mateus, um dos seus discípulos, o publicano, o cego de Jericó, o enfermo no tanque de Betesda, leprosos que foram curados, a mulher com fluxo de sangue, a mulher que estava encurvada há 18 anos por causa de demônios, pessoas ignoradas pelo mundo, porque no mundo nós temos a seguinte máxima: você precisa se encaixar na sociedade, você precisa se encaixar no nosso meio, você precisa seguir o padrão. E quando você sai do padrão, ou quando você não está no padrão, você é ignorado, você é abandonado. Então a sociedade que Jesus veio, era uma sociedade de pessoas ignoradas. Uma pessoa que era muito ignorada e precisou chamar a atenção de Jesus foi Zaqueu. Subiu numa árvore para ver Jesus passar. Pessoas ignoradas nos dias de Jesus passavam por necessidades,
Porque quando eu ignoro uma pessoa, eu menosprezo e eu não quero saber a dor dela. E a religião, ela é um principal veículo para ignorar pessoas. A religião tornou-se principalmente esse veículo de transporte coletivo, aonde pessoas, quando entram dentro, ignoram a dor alheia. Quantos, a partir do momento que entraram numa determinada religião, seja cristã ou não, ignora a dor do seu próximo? Quantos não ignoram, em nome da religião ou da filosofia que ele segue e aderiu para a sua vida, a voz, o grito daqueles que gemem, clamando por socorro? Porque a religião, ela mascara aquilo que é a dor do próximo, ela cega muitas vezes os nossos olhos, ela vai tampar os nossos ouvidos para os gritos. E quando Jesus ele veio ao mundo, ele se deparou com o mundo religioso, o mundo onde a religião era predominante. E a religião, quando Jesus contou a parábola do bom samaritano, ele fez questão de mostrar o que a religião fazia com uma pessoa precisando de ajuda. Um religioso sacerdote, ele vê ali um necessitado, ele passa ao lado, um levita passa ao lado, mas um homem, aonde menos se esperava uma ação de caridade, ele foi lá e ajudou aquele que estava caído. A religião nos dias de Jesus levava pessoas a se relacionar apenas com aqueles da sua estirpe. Bom, eu tenho dinheiro, eu vou me relacionar com a religião que tem pessoas com dinheiro, logo eu não vou ser um fariseu, eu vou ser um saduceu, eu vou ser um herodiano, porque eu vou justamente me relacionar com aqueles que são semelhantes à minha vida. A religião nos dias de Jesus ignorava a necessidade muitas vezes dos pobres, das viúvas, a ponto de Deus, não apenas em Jesus, mas antes falar: olha, eu quero misericórdia, eu não quero sacrifícios. Mas o povo estava achando que o sacrifício era o suficiente para Deus. E aqui nós temos uma lição importante para a nossa vida. A lição, o que mudou na sua trajetória a partir do momento que você se tornou um seguidor de Jesus. Jesus ele não nos convidou para uma religião. Jesus não nos convidou para o cristianismo. Jesus nos convidou para sermos filhos do Pai. Jesus não convidou-nos para construirmos uma redoma, um domo e ficarmos dentro e dizendo: graças a Deus que estamos aqui, graças a Deus que estamos protegidos, não estamos lá fora. Jesus ele nos chamou para seguir, e seguir Jesus é seguir aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Mas nós muitas vezes nos limitamos, achamos que temos que nos fechar e não alcançar os perdidos. Jesus ele veio para um mundo complicado. Gálatas capítulo 4, versículo 4, Paulo ali inspirado pelo Espírito Santo vai dizer que Cristo veio na plenitude dos tempos. Essa expressão, plenitude dos tempos, significa que é o apogeu, o ápice da história. Jesus ele veio no apogeu, no ápice da história humana, para revelar-se como Salvador desse mundo. E quando Cristo veio na plenitude dos tempos, o mundo era politizado, o mundo ele tinha segregação, xenofobia, tinha todos os tipos de pecado, na área da sexualidade, na área da violência, em todos os aspectos. Jesus ele poderia tão somente falar: olha, eu vou chamar 12 pessoas seletas aqui da escola do Rabino Gamaliel. Não, ele escolheu pessoas comuns. Ele escolheu pessoas que para a sociedade eram pessoas ignoradas, que para a sociedade eram pessoas que não tinham valor, como um publicano, como um zelote, como um pescador.
talvez agora como um filho de um pescador. Ele escolheu essas pessoas, e essas pessoas seriam justamente responsáveis em levar adiante a mensagem, o evangelho da graça. E qual é o evangelho da graça? O evangelho que o Deus Todo-Poderoso enviou seu Filho a esse mundo para morrer em nosso lugar, pagando a nossa dívida de morte. Cristo veio a esse mundo para nos salvar. Ele veio buscar aquilo que havia sido perdido. Mas nós muitas vezes, como igreja, ignoramos a voz daquele que chora, da voz daquele que clama. O mundo ansiava por um Messias. E quando nós lemos o texto sagrado aqui de João 14, nós vemos esse anseio do Judas Tadeu, querendo Deus, Jesus, por que você não se revela para o mundo inteiro? Seria fácil. Uma das perguntas que eu me faço é, por que Jesus? Depois que ele ressuscitou ao terceiro dia, ele não bateu porta lá na casa de Anás e falou, ressuscitei. Por que Jesus não foi lá no meio do sinédrio e apareceu a todos que ali gritaram, crucifica-o? Cristo, ele revelou-se a mais de 500 pessoas, além dos apóstolos. E cada um deles, crendo na missão que Deus o deu, anunciou a mensagem de esperança. Deus poderia fazer toda a obra sem depender de nós, mas Ele confiou a nós a pregação do Evangelho. Seguir a Jesus é ser um seguidor, um discípulo dEle, que vai ter a sua vida mudada por Ele. Mas nós queremos seguir a Cristo e não ter a nossa vida mudada. O que mudou no teu casamento depois do momento que você aceitou a Cristo? O que mudou na sua paternidade, na sua maternidade, a partir do momento que você começou a seguir a Cristo? O que mudou na sua forma de estudar, na sua forma de se relacionar nas redes sociais, a partir do momento que Cristo alcançou você? Ou não houve mudança? Nós muitas vezes vinculamos a mudança só para o céu com Jesus irei. Amém. Mas Deus quer usar a tua vida nesse mundo ainda. Deus quer nos usar para pregar o Evangelho. Os apóstolos ansiavam pela vinda do Messias. Havia um anseio em Judas Tadeu. Tanto que ele fala, Senhor, por que você não se revela ao mundo e somente a nós? Jesus ele vai responder, se alguém me ama, obedecerá às minhas palavras, meu Pai o amará, nós viremos e faremos morada nele. Deus em Cristo Jesus estava se revelando aos apóstolos, porque o plano era levar a esperança a todos os povos por meio dos filhos de Deus. Havia esse anseio, Tomé, Filipe, todos eles queriam. Tanto que em alguns textos, como Atos, há relatos, aqueles que colocaram o mundo de cabeça para baixo e chegaram aqui. Hoje, para uma reflexão nossa, a igreja e os ignorados. Há tantas pessoas que são ignoradas no nosso mundo. Deus ele não ignora aqueles que o seguem. Provérbios, capítulo 21, versículo 23, diz assim: quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Provérbios 21, 23. Que palavra, não é? Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Deus falando a Moisés: de fato, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Salmo 51, 17. Os sacrifícios
que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezas. Em Marcos 12, 43, nós encontramos, chamando os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que essa viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Irmãos, poderia citar aqui muitos outros textos, como o choro de pais e mães, o choro de Ana, o choro da viúva de Naim, que estava sepultando seu filho, Jairo, o chefe da sinagoga. Poderia citar as irmãs de Lázaro, doentes, como a mulher com fluxo de sangue, leprosos, cegos, injustiçados, como aquela mulher que estava prestes a ser apedrejada quando foi pega em adultério. Poderia citar Estevão, que foi apedrejado por pregar o Evangelho. Poderíamos falar muitos nomes de pessoas que não foram ignoradas por Deus. Você pode ter sido abandonado por alguém na sua família, na sua casa, mas Deus não ignora você. Você pode ter investido tudo de si para cuidar dos seus, e você ter sido ignorado pelos filhos. Que é pior coisa do que isso? Que é pior coisa de ser abandonado por um pai, uma mãe, ignorado dentro da sua própria casa? Mas o nosso Deus não nos ignora. O nosso Deus, Ele olha para nós e sabe a nossa dor. Porque ser ignorado é algo que é diferente de ser agredido no nosso corpo. Ser ignorado vem na alma. É como se você estivesse invisível dentro da sua própria casa. É chorar e ninguém ver você. Como algumas mulheres às vezes afirmam: eu sou viúva de marido vivo. É a dor de uma mulher que é ignorada pelo seu próprio marido. É a dor de filhos que falam: eu sou órfão de pais vivos. Pai e mãe que não estão preocupados comigo. Pai e mãe que não olham para a minha dor e não estão preocupados. Eu posso fazer o que eu quero e eles simplesmente não estão preocupados, não estão nem aí comigo. Há uma história fictícia de uma garota chamada Morana. Morana é uma garota. Morana foi uma menina que cresceu na igreja, numa igreja cristã. Morana participou de vários trabalhos, desde o infantil no Kids, participou das mensageiras, estudou, se preparou. Era uma moça muito bonita, meiga. Morana era uma menina que todos gostavam. Mas Morana, ela conseguiu uma vez, certa feita, ser admitida em uma universidade. E naquela universidade, a Morana começou a andar com algumas pessoas, seguir alguns amigos, algumas amigas. Um determinado dia, Morana chegou na sua casa com o cabelo todo colorido. Os pais acharam estranho. Por que você fez isso? Aquela menina que era amável, um docinho, começou a ficar azeda. Não queria mais conversa com o pai e com a mãe.
Passou mais um tempo. Um dia chega Morana em casa, com a cabeça raspada, com o corpo todo cheio de tatuagem, com alargadores, com uma maquiagem pesada. Os pais tentaram entender o que estava acontecendo com a sua filha, Morana. Vamos levá-la para um terapeuta. Vamos conversar com ela. Morana não queria saber mais da igreja. Não queria mais saber de Deus. Agora a vida dela, a mente dela, era para seguir as ideias dos amigos. Seguir o que eles estavam dizendo, como ela deveria se comportar. Morana, de uma moça meiga, estudiosa, começou agora a faltar nos estudos. Morana começou a dar os seus perdidos. Não avisava onde estava. Tempos depois, Morana para os estudos, para seus sonhos. Os pais sem saber aonde encontrar Morana, porque ela saiu de casa, desesperados, aflitos, recebem justamente a ligação de um grupo de pessoas que falam: olha, encontramos a tua filha que saiu de casa, e há 5 anos vocês não têm mais contato com ela. Encontramos ela no pior lugar que vocês poderiam imaginar, numa Cracolândia. Aquela menina que tinha tudo nas suas mãos para ser uma cientista, uma pós-doctor, teve a sua vida destruída, porque ela começou a seguir pessoas erradas. Aquela menina que cresceu na igreja, que todos olhavam para ela e falavam: ela vai ser brilhante, uma excelente mãe, uma excelente esposa. Agora ela veio com seu corpo destruído, suas emoções destruídas. Há uma marca na sua história, a marca de alguém que trocou o olhar da graça de Jesus para aceitar o olhar do ódio, o olhar do desprezo dessa sociedade. Morana, alcançada por esse grupo de camisa amarela, com um discurso: Jesus transforma. Aceite o desafio. E começa agora uma nova trajetória na vida dela. Bom, Morana, que aos olhos da sociedade era uma cracuda, uma ninguém. Pela graça de Deus, ela foi tocada pelo amor do Senhor Jesus. Morana hoje é missionária. E a história dessa personagem fictícia, e quando você conversa com muitas histórias que nós temos de testemunhos do trabalho missionário na Cristolândia,
é para trazer ao teu coração, meu irmão, minha irmã, que seguir a Cristo muda a nossa vida. Mas seguir o diabo também muda a sua vida. Talvez você possa estar seguindo o seu coração. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E você está sendo alimentada com os enganos do seu coração. Dizendo a si mesmo: ninguém se importa comigo. Ninguém se preocupa comigo. O meu trabalho não é visto. Eu faço as coisas e ninguém valoriza. A boa notícia é que Deus vê o que você está fazendo. A palavra de Deus em 1 Coríntios 15, 58 diz: sejam firmes e constantes no trabalho do Senhor, pois o trabalhar para o Senhor não é vão. Conheço histórias de outras pessoas, não de moranas, mas de homens que deixaram o caminho da graça, porque dentro da igreja, ninguém reconheceu o seu trabalho. Irmão, você pode ser como um desses apóstolos de Jesus. Não há um texto longo sobre ele, há uma fala. A fala de Judas é uma fala daquele que está ansiando pela revelação do Messias. O destaque desse homem, a verdadeira grandeza de Judas, é que ele dá o melhor de si, mesmo sendo despercebido pelo mundo. Dê o melhor de si, mesmo que as pessoas não notem você. Dê o melhor de si para Cristo. Dê o melhor de si na tua família, em nome de Cristo. Jesus, ele muda a nossa história, mas nós não queremos que as pessoas vejam essa mudança. Queremos que as pessoas vejam o nosso sucesso financeiro, porque hoje ser evangélico no Brasil é ter carro importado, ter mansões, não é ter doença. Irmãos, aonde está isso nas Escrituras? Aonde está nas Escrituras que nós não passaríamos por lutas? Que esse nosso corpo não iria adoecer? Que as nossas emoções não iriam, em dados momentos, nos colocar em depressão? Mas nós ignoramos tudo isso. Passamos um verniz e dizemos: não, está tudo bem, quando está tudo mal. E a igreja é um local de encontro, e é um local de graça e cura. E pode ser que a pessoa ao seu lado, ele não tomou a água da invisibilidade, mas ele está invisível para você agora. Por exemplo, você sabe o nome da pessoa que está perto de você? À frente, atrás? Se não sabe, pergunta agora. Prazer, meu nome é fulano. Prazer, fulana. Às vezes nós estamos ao lado de pessoas e elas são invisíveis para nós. Dentro da igreja, dentro de um local onde todos deveriam ser acolhidos. Irmão, faça um compromisso com Deus: o que depender de mim, eu vou ser uma ponte de acolhimento para as pessoas. Deus, o que depender de mim, eu vou fazer de tudo para que essa pessoa não seja ignorada. E às vezes nós perguntamos o nome. Agora você sabe o nome, correto? Agora você vai fazer uma outra pergunta: você tem comida hoje na tua casa? Parece algo até agressivo, não é?
Você tem comida hoje na tua casa? Aí alguém vai falar, não, me convida que eu quero ir na tua, né? Aí, ó, já conseguimos almoço para todo mundo. Hoje todo mundo vai almoçar na casa de alguém, né? A próxima pergunta que você pode fazer para a pessoa ao teu lado, como é que está a sua saúde? Está tudo bem com você? As suas emoções? Está tudo tranquilo aí, seu corpo? Você precisa de alguém para compartilhar a sua dor? Escutar você? Porque às vezes nós pagamos caro numa terapia, e é importante terapia, muito importante. Mas às vezes um amigo daria um impulso tão bom na nossa vida, não é, gente? Sentar para tomar um café com pão de queijo, com um bacon e uma Coca-Cola é melhor ainda, né? É bom. Não ignore a pessoa ao seu lado, porque essa pessoa ao seu lado pode estar sofrendo. E você talvez possa estar aqui, nessa igreja, esperando ser acolhido. E você veio aqui nessa igreja, você nos visita, você nem sabe quem eu sou. Prazer, eu me chamo Fernando Vargas, sou pastor aqui da Igreja Batista Betel. E talvez a igreja seja um lugar para você ser aceito, e você quer uma religião para ser aceito, ou ser aceita. Aceito porque a sua família te ignora, os seus colegas não querem saber de você, e você vem aqui buscar numa religião aceitação. O que eu tenho para dizer para você é que nós não somos uma religião, nós somos filhos do Deus Altíssimo, que se encontram com um propósito: adorar a Deus. O que temos para oferecer para você não é mais um encontro, um ponto para você ver pessoas. A igreja não é um ponto de encontro para nós olharmos as pessoas e falarmos: ah, eu vi muita gente, ah, eu cumprimentei. Porque às vezes nós cumprimentamos muitas pessoas, mas ainda nos sentimos sozinhos. A igreja de Jesus é o corpo de Cristo, aonde nós estamos interligados. Chorar com os que choram, alegrar-se com aqueles que se alegram. E o que nós temos para dizer a você que está aqui e procura ser aceito por homens, por uma sociedade, por uma religião, a palavra que eu tenho que dizer para você agora é: pare, pare. Não queira ser aceito por uma religião. Não queira ser aceito por um grupo. Mas queira ir a ser aceito por Deus como filho dele. O que Deus quer para você é que você se torne um filho ou filha de Deus. E essa é a aceitação que nos faz sermos notados por esse Deus. E pode ser que você entrou aqui nessa manhã com esse anseio: eu quero criar novos amigos. E às vezes fazendo pesquisas, você visitou a igreja, o que você buscou? Eu queria um lugar bacana para mim, para minha família, novos amigos. E talvez um amigo te trouxe aqui porque esse amigo realmente ama você. Mas você pode sair daqui, e deve sair daqui, tomando uma decisão. A decisão de ser aceito por Deus. Aceita por Deus como filha. A história da Morana era um fim. Era um fim.
Mas Deus fez uma história nova. Porque Deus é especialista em fazer histórias novas. Quando nós nos relacionamos com Ele, nós vamos dizer: o teu amor me basta. Eu não preciso da aceitação da sociedade, porque o meu nome está registrado num local que ninguém pode riscar, que é o livro da vida. A pergunta que eu faço para você nesse momento, que está desviado dos caminhos de Deus, está seguindo as ideias meio doidas, porque se tem um povo que gosta de seguir ideia doida, somos nós muitas vezes, não é, gente? Não é isso, gente? Hoje Deus quer te convidar para um relacionamento que você nunca viveu até hoje. Um relacionamento de pai e filho. Não como seu pai terreno, mas como pai celestial. Nós queremos orar com você que quer seguir o Cristo ressurreto nesse momento. Não importa o que aconteceu na sua história, importa que hoje você está voltando para a casa do Pai. Alguém entre nós que gostaria nesse momento de fazer a sua entrega a Cristo como seu Salvador? Como você pode manifestar isso? Primeiro é o seu coração. Nós aqui como igreja vamos orar com você em alegria, porque a sua decisão é uma decisão espiritual para a vida toda. Alguém entre nós que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, ou voltar para os caminhos de Deus, você que estava desviado dos caminhos de Deus, e quer que a igreja ore, quer manifestar esse desejo teu? Esse é o teu momento. Nós não vamos ignorar você. Não ignoramos as suas lágrimas, porque Deus ama você. Por isso eu insisto, alguém entre nós que gostaria de voltar para a casa do Pai, entregar sua vida a Cristo? Se é a tua decisão, só ergue uma das mãos, nós vamos orar com você. Mas se você está bem, que você assuma também um compromisso de ajudar pessoas que estão sendo ignoradas. Nós vamos cantar uma canção, onde nós vamos pedir um coração igual ao de Jesus, que não ignora pessoas, que não ignora a dor do próximo. E se você quer um coração igual ao de Jesus, faça dessa canção a tua oração. Cante ao Senhor essa oração. Vamos ficar em pé, queridos, vamos doar esta canção. Coração disposto
Que bom que você participou aqui conosco do culto da Betel. Espero que nesses minutos a tua casa também tenha se tornado, juntamente com a nossa casa, uma só casa, a casa de Deus. Se essa mensagem de Deus tocou no teu coração, entre em contato conosco pelo número de WhatsApp que está aqui na tela. Teremos imenso prazer em saber como Deus falou a sua vida nesse exato momento. Talvez a tua decisão seja a decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo. É a melhor e mais importante decisão da tua vida. E nós, como igreja, queremos ajudar você a caminhar nesses primeiros passos. Para isso, também vamos pedir que você manifeste para nós a sua decisão. Eu entreguei a minha vida a Jesus. Se por outro lado você estava afastado dos caminhos de Deus e deseja se reconciliar com Jesus, também compartilhe conosco, porque voltar para a casa do Pai, voltar para uma casa de recomeço, é o que Deus também tem separado para a tua vida. E a outra decisão que você pode ter tomado, você já aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, mas ainda você não foi batizado e você deseja ser batizado. Então, entre em contato, nós também teremos um imenso prazer de saber essa fase da tua vida que você está vivendo. A nossa decisão tomada diante de Deus é uma decisão muito importante. Deus leva a sério a sua escolha, Deus leva a sério a sua decisão. E nós, como igreja, queremos te ajudar a caminhar na direção que o nosso Deus tem para a sua vida. E eu quero encerrar agora somente com uma palavra de gratidão a Deus pela sua vida. Pai, obrigado por essa vida que tomou uma decisão contigo nesse momento. Em nome de Jesus, receba a nossa gratidão. Amém. Esperamos por você no próximo culto aqui da Igreja Batista Betel e até lá, nos acompanhe em nossas redes sociais.